Sabe quando a gente ouve falar uma coisa tantas vezes, que a gente para de se perguntar e começa a aceitar aquilo como se fosse uma verdade absoluta? Pois é, hoje eu tô aqui para indagar algumas coisas que podem parecer verdade, mas talvez sejam mitos, sobre o ensino, a aprendizagem e o uso do espanhol. Quer saber mais? Então aprenda hablando. Olá, eu sou Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje eu vou aqui falar sobre mitos relacionados ao espanhol. E o primeiro deles é: há mais pessoas que falam inglês como língua nativa do que o espanhol. Pelo inglês ser essa língua franca dos negócios, da internet, do turismo, isso é, vemos várias pessoas que falam outras línguas ali no seu território utilizarem o inglês nesses ambientes, por saberem que vão encontrar outras pessoas falando aquela língua, faz com que a gente pense que nascem mais crianças falando inglês do que espanhol. Isso é o primeiro mito. Nós temos cerca de 100 milhões de falantes nativos de espanhol a mais do que falantes nativos do inglês. É um número considerável. Claro, pessoas que estudam o inglês ainda formam um número maior de falantes. Então, como língua estrangeira, o inglês ele ainda é mais utilizado, é mais estudado que o espanhol. Mas como língua nativa, o espanhol está antes do inglês, perdendo apenas para o mandarim, que é a língua ali dos chineses. O segundo mito é que o espanhol é a língua da América Latina. A América Latina, pegamos ali debaixo dos Estados Unidos, o México, até aqui na América do Sul, a Argentina, por exemplo. Sim, o espanhol está presente na grande parte do território, mas ele ainda convive com outras línguas. Um exemplo é o próprio português. O Brasil tem uma dimensão territorial, é o maior país da América do Sul e fala-se português. Sem contar alguns outros colegas vizinhos que vão falar o inglês e até mesmo o francês, sem contar línguas locais como o Guarani, falado em parte do território brasileiro. O terceiro mito é: a consoante R é dificílima de pronunciar, quase impossível. A consoante não é das mais fáceis e, dependendo do nosso idioma, o idioma materno, seja o português, seja o inglês, pode ser que esse som seja mais confuso para a gente entender quando utilizá-lo. O R vai ter diversas formas, diversas variações, e a que pode gerar maior dúvida ou maior confusão é o R inicial ou o R duplo no meio de palavra, que é vibrante. Por exemplo, o nome Rafael, ali o R vibrando no início da palavra, ou o verbo correr, o R vibrando ali no meio da palavra. Quarto mito: quem fala espanhol é espanhol, nasceu na Espanha. Esse é uma coisa, um preconceito que muitos estrangeiros têm com nós brasileiros, falando que nós, imaginando que nós também falamos espanhol como língua materna e imaginando que o idioma português é próprio do país Portugal. E isso a gente sabe bem que não é verdade. O português e o espanhol surgiram sim dos países Portugal e Espanha lá na Europa, mas sabemos que eles trouxeram para diversas colônias que eles tiveram não só na América, mas também na África. Então, quem fala o espanhol não é apenas quem nasceu na Espanha. Diversos países da América e um país da África falam espanhol. Então, nós temos o espanhol, o gentílico que nasceu e vive na Espanha, e o espanhol denominando o idioma. Quinto mito: os falantes de espanhol têm a pele, os olhos castanhos e o cabelo preto. Assim como os falantes de português ou brasileiros, nós somos uma miscigenação de raças. Tivemos influência de diversos lugares do mundo, principalmente ali da Europa, mas temos relação com os africanos e temos relação até mesmo com os asiáticos. O Brasil é um país multiétnico, assim como vários países da América. O próprio México, a gente tem sim uma influência muito grande no México, dos nativos, dos originários mexicanos, mas temos também influência dos europeus e dos norte-americanos, do Canadá e dos próprios Estados Unidos. A própria população da Argentina, do Chile e do Uruguai é majoritariamente branca. Não tem nada a ver com esse estereótipo que eu falei de ter a pele castanha e os olhos castanhos. Tem sim o cabelo preto, mas a pele mais clara.
Cuba e Venezuela, por outro lado, têm uma grande influência de países da África. Então é muito comum a gente encontrar pessoas com um tom de pele mais escuro do que na Argentina, por exemplo. Já no Peru, a maior influência internacional é asiática. Então nós vemos a pele mais clara, os olhos puxadinhos e o cabelo mais preto, formando um território multicultural e multiétnico. Vocês viram que quando a gente vai aprender uma língua, aprender um idioma ou até mesmo aprender qualquer coisa, nós devemos vir despidos desses preconceitos ou dessas coisas que nos contam. Devemos conversar com pessoas que têm o domínio naquela área e ainda assim desconfiar, procurar saber, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, sabe que tem vídeo meu todos os dias nesse canal, então se inscreva para não perder nenhum. É isso, senhores, muitíssimas graças. Vale, adiós.